Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, quarto elo da campanha, Deus julga minha causa. Quero glorificar a Deus pela essa campanha. Quero glorificar a Deus pela vida de cada um que está apoiando essa obra, para a glória de Deus. Irmãos, essa campanha se encontra no livro de Lucas, que vai falar a respeito de uma viúva e também de um juiz que ele não temia a Deus e também muito menos aos homens. Irmãos, e essa passagem é uma parábola a qual o Senhor Jesus ele sempre falava por parábola, quando ele queria conversar com seus discípulos, para que os publicanos, para que os fariseus não interpretassem essa parábola. Então, irmãos, nesta tarde, o Senhor Jesus ele quer falar conosco que, irmãos, a minha e a tua vitória, ela está na persistência. A Bíblia vai nos falar, irmão, que essa viúva, ela importunava esse juiz todos os dias. Irmãos, e até que chegou um certo dia, esse juiz ele falou assim: ainda que eu não temo a Deus e muito menos aos homens, eu vou dar vitória a esta viúva que me molesta de dia e de noite. Irmãos, a Bíblia ela enfatiza que essa mulher, ela agora, ela perturbava esse juiz 24 horas por dia. Irmãos, e por causa da insistência, por causa da persistência dessa mulher, esse juiz ele deu vitória a ela. Irmãos, e a Bíblia vai nos falar que agora, por causa da oração de um justo, tem muitos efeitos no céu. Irmãos, eu não sei qual que é o teu problema, eu não sei qual que é a tua causa, mas eu tenho a certeza que Deus, ele nesta tarde, ele vai bater o martelo de Deus ao favor da sua causa. Irmãos, porque para Deus não tem nada impossível. Ainda que o juiz da terra já falou para você, o advogado da terra, o médico da terra, já falou que é causa perdida, mas eu vejo as mãos do Senhor batendo o martelo por causa da nossa causa. Irmãos, e a Bíblia vai nos falar também que agora aquela mulher, irmão, ela insistiu e persistiu na tua causa. Mas nós vivemos numa geração, irmãos, que infelizmente não quer persistir e muito menos insistir por causa de uma causa. Irmãos, vivemos de uma geração que quer orar hoje e a resposta já vem daqui 2 minutos. Vivemos numa geração hoje que acha que se orar 1 hora, Deus ele vai dar vitória. Irmãos, o que está faltando na nossa geração de hoje é mais oração, mais jejum, mais consagração e mais busca, porque a Bíblia vai nos falar que nós temos que buscar o Senhor enquanto Ele está perto, invocai enquanto nós podemos achar Ele. Irmãos, e a Bíblia também ela é bem enfatizante que quando agora nós queremos que quando agora nós queremos algo da parte do Senhor, nós devemos fechar a porta do nosso quarto e orar. E aquele que agora nos escuta em oculto e no escondido, ele vai nos responder, irmão. Ele vai bater a vitória. Ele vai bater o martelo da vitória ao meu e o teu favor. Eu não sei qual é a causa que os irmãos necessitam nessa tarde, mas eu tenho a certeza que através da minha e da sua persistência, o Senhor Jesus ele vai te declarar a vitória. Irmãos, a Bíblia também ela é bem enfatizante, que nós temos que orar sem cessar. O que é a oração sem cessar, irmãos? Orar em todo tempo, em todo lugar. Tem muita gente que ora,
mas agora, quando recebe a vitória, para de orar. Quando recebe algo da parte de Deus, para de orar. Não, 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 irmãos. Vivemos numa geração que só ora quando quer vitória. Irmãos, mas na hora da luta, na hora da sua prova, é que Deus quer agora contar com a minha e com a tua oração. A Bíblia ela vai nos falar, irmãos, que os olhos do Senhor são como chama de fogo que tudo vê. Irmãos, vivemos numa geração a qual agora tem desacreditado dos milagres da parte do Senhor. Irmãos, e a Bíblia vai nos falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei qual o momento da sua vida que você está passando. Eu não sei qual a dificuldade que agora você está enfrentando nessa tarde. Mas eu tenho a certeza que se você dobrar o seu joelho e crer no milagre da parte do Senhor, o Senhor vai mover os céus e a terra ao meu e o teu favor. Eu tenho a certeza que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a tua causa, ela não é maior do que o nosso Deus. Irmão, nós vamos ver que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o Senhor, ele sempre quis algo nosso, para que nós podemos ser vitoriosos em todas as nossas causas. Mas qual que é o requerimento do Senhor para que o Senhor ele possa bater o martelo ao meu e teu favor? É a nossa obediência, irmãos. É a nossa obediência à palavra de Deus. Porque a Bíblia vai nos falar que obedecer é melhor do que sacrificar. Irmãos, tem muita gente sacrificando muito e obedecendo pouco. Tem muita gente, irmãos, que prefere agora temer ao homem do que temer a Deus. A Bíblia vai nos falar, irmãos, que ali o Senhor ele me leva agora, irmãos, para poder também falar de uma viúva, a qual, irmãos, aquela mulher, ela também perdeu seu marido. E agora, irmãos, os credores bateram na porta dela para poder levar a sua herança, para poder levar aquilo que o Senhor ele deu para ela. E a Bíblia vai nos falar no livro de 2 Reis, capítulo 4, que aquela viúva, ela vai de encontro ao profeta e Eliseu, e o profeta, ele pergunta a ela: mulher, o que tu tens em casa? E aquela mulher, ela fala assim para aquele profeta: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Eu não tenho nada, senão uma botija de azeite com pouco azeite. Irmão, se nessa tarde você tem fé, Deus ele vai mover os céus e a terra ao seu favor. A Bíblia vai nos falar que agora aquele profeta, aquele homem de servo do Senhor, ele fala para aquela mulher assim: mulher, vai, pede vasilhas emprestadas, não pouca, mas muita. Mas presbítero Sidney, o que que tem essa passagem com a passagem da viúva que importunava o juiz? Irmãos, essa mulher, ela foi agora importunar, ela foi agora ter com um homem de Deus, ela foi agora ter com quem poderia resolver o teu problema. Vivemos numa geração, irmãos, que quer falar do teu problema para o vizinho A, para o vizinho B, para o amigo C, e que ele não pode resolver nada para você e para mim.
Mas o que nesta tarde, irmãos, eu peço em nome de Jesus, começa a declarar o teu problema para aquele que pode solucionar a tua causa, para aquele que pode todas as coisas no céu e na terra. E a Bíblia vai nos falar, irmão, que aquele profeta ele fala com aquela mulher assim: mulher, pede vasos emprestados, não poucos, mas muitos. E agora entra tu e teus filhos no teu aposento e fecha a porta. E os irmãos são conhecedores dessa passagem, irmãos. Agora aquela mulher, ela fala para os seus filhos irem pedir vasos emprestados. E os teus filhos traz os vasos. E agora ela fecha a porta e vai agora ela e os teus filhos entrarem para dentro do seu quarto. E ali aquele pouco azeite que aquela viúva ela tinha na sua botija começa agora a transbordar e encher um vaso para o outro. Irmão, se nessa tarde você tem a fé igual a viúva do azeite, pode ter certeza, irmãos, nada vai roubar a tua paz, nada vai roubar aquilo que o Senhor ele te deu. Mas aquela mulher persistiu até que o profeta falou para ela: mulher, declara-me o que tem. Irmãos, declara para Jesus o que os irmãos têm nessa tarde. Senhor, eu não tenho nada, só tenho o meu choro, então chora. Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho agora o gemido, então geme. Senhor, eu não tenho nada, mas o teu nada para Deus é tudo. O que o Senhor requer de nós nessa tarde, irmãos, é só um pouco de fé. É só eu e você persistirmos que o Senhor, ele é capaz de declarar a minha e a tua vitória. Irmãos, quando Esther e Mardoqueu queria agora paralisar astúcias, astúcia do diabo, a Bíblia vai nos falar que Esther e Mardoqueu, eles eram para ser mortos juntamente com os judeus, que Naamã não aceitou que Mardoqueu não se encurvasse diante dele. E a Bíblia vai nos falar, irmão, que agora aquela rainha Esther, ela não poderia se apresentar diante do seu rei se o cetro não fosse estendido. E agora Mardoqueu, ele vira para Esther e fala: Esther, rainha Esther, se de uma parte não vier o socorro de Deus, eu tenho a certeza que do outro vai vir. E a Bíblia vai nos falar que agora Esther, ela reúne as suas moças, Mardoqueu também reúne seus moços e vai orar e jejuar. E a Bíblia vai nos falar então que chega no dia de Esther se apresentar perante o rei. E enquanto Esther, ela se aproximou do pátio do palácio, o rei, ele estendeu ao cetro a Esther e falou: Esther, o que você me pedir, eu te dou até metade do meu reino. Irmãos, a minha e a tua vitória está no meu jejum, está na minha oração, está na minha consagração, está na nossa separação para o Senhor. Irmãos, não é de qualquer jeito que o Senhor, ele vai agora nos entregar a nossa vitória. Talvez o vento que você está passando, talvez a tempestade, talvez o deserto que você está passando, é o Senhor te preparando para algo de extraordinário da parte dele. Porque, irmãos, quem é o pai que se o filho pedir pão dá cobra, dá pedra? Ainda mais o nosso Senhor, irmãos.
Se nós pedirmos ele algo, será que ele não vai não nos vai nos dar? Vai, irmãos. Mas muitas das vezes o Senhor ele está forjando o meu e teu caráter. Se a tua vitória não chegou hoje ainda, persiste. Se a tua causa ainda, o juiz não bateu o martelo ainda ao teu favor, persiste. A Bíblia vai nos falar, irmãos, de vários casos que agora Jesus, ele deu a vitória aos teus filhos. Irmãos, olha o sofrimento desta mulher, olha o sofrimento deste homem. A Bíblia vai nos falar, irmão, que agora uma mulher, irmão, estou falando de persistência, estou falando de resistência, estou falando de você seguir a Jesus. A Bíblia vai nos falar, irmãos, que tinha uma mulher que ela padecia há 12 anos com fluxo de sangue. Irmãos, e ela gastou todo o seu recurso, ela gastou tudo que ela tinha. E os médicos naquela época não puderam fazer nada por ela. E agora, irmãos, ela escuta que Jesus iria passar perto da sua casa. E aquela mulher, ela toma uma decisão. E ela coloca um propósito no seu coração. Se eu somente tocar nas olas do mestre, eu serei curado. Irmãos, aquela mulher, ela enfrentou a multidão do problema, a multidão do cansaço, a multidão do desânimo e foi ter com Jesus. Aquela mulher, ela enfrentou todas as barreiras possíveis e impossíveis para ela conquistar o teu milagre. E eu quero profetizar na sua vida hoje milagre da parte do Senhor. Irmãos, olha também um outro caso, que irmãos, o que você pode fazer é nós que temos que fazer, mas aquilo que Deus ele tem que fazer, ele faz. Irmãos, olha só uma outra passagem de superação, e persistência. Um homem que agora estava há 38 anos naquele tanque de Betesda. E ali, irmãos, a Bíblia vai nos falar que o anjo descia, agitava as águas, e não tinha ninguém, irmãos, para colocar aquele homem dentro do tanque enquanto as águas estavam sendo agitadas para aquele homem ser curado. Aí a Bíblia vai nos falar que era festa. Hoje tem festa no céu para o meu e teu favor. Hoje tem festa no céu por causa da minha e da tua causa. Aí a Bíblia vai nos falar, irmão, que Jesus ele chega dentro daquele tanque e ele olha para aquele homem e ele já sabe todo o sofrimento. Ele sabe o que acontece na minha e na tua vida, ele sabe o que nós precisamos e também o que nós não precisamos. Aí agora Jesus, ele faz uma pergunta para aquele homem: Homem, o que queres? Aí aquele homem paralítico não tem ninguém, enquanto as águas é agitada, que me joga lá. Aí o Senhor Jesus ele fala para ele assim: Homem, levanta e anda em nome de Jesus. Irmãos, tem levanta e anda para tua casa hoje. Tem levanta e anda para tua causa hoje. Tem levanta e anda para os teus sonhos que estão agora sendo frustrados. Tem muita gente com sonhos frustrados porque está colocando seus sonhos diante do homem, mas não está colocando os teus sonhos, os teus projetos diante do Senhor. Irmãos, vamos insistir, vamos persistir em oração. Vamos fazer como aquela mulher da parábola do juiz Enoque. Persistência e insistir naquilo que é impossível para mim e para você.
Irmãos, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, porque tudo é possível ao que crê. Irmãos, nessa tarde, eu quero declarar a bênção e a vitória sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida familiar, conjugal, sobre os teus sonhos, sobre os seus projetos. Mas uma coisa que Deus ele quer da igreja dele hoje, mais oração, mais tempo para ele, mais busca a ele. Para de buscar o homem, irmãos, e vai buscar a face do Senhor Jesus. Olha que profundidade, olha que coisa séria, irmãos. A Bíblia vai nos falar que aquele juiz ele nem temia a Deus, muito menos ao homem. Mas pela insistência, pela persistência daquela mulher, aquele juiz declarou a tua vitória. Então, irmão, vamos insistir, vamos persistir naquilo que nós cremos. Mas saiba que vai ser no tempo determinado do Senhor, porque não há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Talvez se Deus ele não te decretou a tua vitória hoje é porque você não está preparado. Eu também não estou preparado. Mas tem um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Tem um tempo de chorar, tem um tempo de rir, tem um tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de lutar e tempo de deixar de lutar, tempo de guerrear, tempo de paz, tempo de guerra. Mas o que nós não podemos deixar para trás, irmãos, é a nossa oração. Pedro, ele estava agora no cárcere, mas a igreja estava em contínua oração. A igreja estava em contínua oração pela vida de Pedro. E a Bíblia vai nos falar que agora o anjo do Senhor visitou a Pedro dentro da cadeia. E agora Pedro estava dormindo. E o anjo do Senhor, Pedro, acorda. Coloca as suas sandálias, coloca a tua capa e me segue. E agora Pedro, através da oração da igreja, viu o extraordinário da parte do Senhor. Paulo e Silas estavam presos. Mas o que eles estavam fazendo, irmãos? Contínua oração. Eu creio que Paulo estava louvando, Silas estava orando. E agora a Bíblia vai nos falar que na meia-noite ouviu um tremor e as cadeias foram todas abertas. Irmãos, sem oração não tem vitória. E sem você persistir e insistir aos pés do Senhor, irmãos, não é ao pé do homem, não. Irmãos, humilhai-vos perante o Senhor e o Senhor vos exaltará. Irmãos, coloca a tua causa perante o Senhor. Coloca a tua causa perante ao Senhor dos céus e da terra. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Invoca o nome do Senhor hoje, irmãos. Invoca o Deus que pode mover os céus e a terra ao seu favor hoje. Insista e persista na tua vitória. Porque a oração de um justo, ela pode muito os seus efeitos. E não tem só um justo na terra, não, irmãos, tem vários justos clamando pela tua vitória, clamando pelo teu clamor. Amém, irmãos? É até aqui essa passagem para a glória de Deus. E eu também já vou estar entrando diante do Senhor pelo quarto elo da campanha e também pela causa de cada um nessa tarde. Amém, meus irmãos? Soberano Deus e Pai, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus, nesta tarde, ó Pai, está aí o quarto elo da campanha, ó Deus, a qual Deus julga a minha causa, Senhor, e hoje, Pai, tem homens e mulheres, ó Pai, colocando as tuas causas diante ao Senhor. Ó Deus, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção que o Senhor irá bater o martelo ao favor dos teus filhos, da tua filha que clama de dia e de noite. E nessa hora, Pai amado, Pai querido, eu peço ao Senhor, ó Pai,
Se tiver sendo feita obras de macumbaria, bruxaria, feitiçaria, Senhor, se tiver sendo feita obras ao contrário, para que os teus filhos não venham receber a vitória. Senhor, que nesta hora o Senhor venha julgar por terra pela autoridade do nome de Jesus. Pai, abençoa, ó Deus, a cada um, ó Pai, que vai escutar a este áudio. Senhor, abençoa, ó Pai, a cada um, ó Pai, que vai escutar essa pregação. Ó Deus, só o Senhor também sabe, ó Pai, a causa que o Senhor tem que bater um martelo ao meu favor. Ó Deus, e eu sirvo a um Deus que é justo, a um Deus que é fiel, e a um Deus que se levantará do trono para nos dar vitória. Ó Deus, eu quero declarar a bênção, quero declarar a vitória sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde. Que Deus ele venha derramar as suas bênçãos para cada um, em nome de Jesus.